Bem-vindo à VidaVision, a enciclopédia eletrônica. A partir de agora, seu televisor estará ligado em nossos circuitos. Informação solicitada. Como começou a vida? Sua solicitação está sendo processada pelo nosso computador central. Estamos entrando no arquivo Biologia. Vivemos em um planeta cheio de vida. Aparentemente, definir a vida deveria ser uma tarefa difícil. Esse macaco, por exemplo, evidentemente está vivo, enquanto que uma pedra não está. Mas o estudo dos seres vivos é complexo e por isso mesmo os cientistas estudaram a natureza da vida durante séculos, considerando não apenas as atuais formas de vida, mas também as que existiram há milhões de anos. O estudo das várias formas de vida descobertas no arquipélago de Galápagos influenciou grandemente as ideias de Charles Darwin, que achava que a vida poderia ter começado como um processo de evolução. Mais tarde, suas ideias foram aceitas como conceitos básicos pelos outros cientistas. Um dos argumentos mais fortes a favor da origem comum e da precedência de todos os seres vivos é o de que todos eles, da mais simples bactéria até o próprio homem, são feitos basicamente dos mesmos elementos químicos. Todos os seres vivos são feitos de elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e também fósforo. Estes elementos formam uma série de compostos como açúcar, gordura e proteínas. Esses elementos e compostos são comuns a todos os organismos vivos. O que é a vida? Para compreendermos como a vida começou em um planeta que agora tem 3 sextilhões de seres vivos, isto é, um 3 seguido de 33 zeros, primeiro temos de entender o que é a própria vida. Todas as criaturas vivas, desde os organismos mais simples até os seres mais complexos, sejam eles plantas ou animais, todos têm um certo número de características essenciais que não são compartilhadas com a matéria mineral. Todos os seres vivos têm um certo grau de mobilidade. Além disso, todos têm processos de crescimento. E todos têm a capacidade de capturar energia de seu ambiente e usá-la para fins próprios. Considera-se que a principal característica de todos os seres vivos é sua capacidade de produzir cópias de si mesmos, em outras palavras, de se reproduzirem. Além do mais, têm a capacidade de se adaptarem a um ambiente que os cerca. Devido a uma série de mutações no seu material genético num período de milhares de anos, eles aperfeiçoaram a capacidade de sobreviver no seu habitat. Essencialmente, as mesmas coisas ocorrem com todos os seres vivos. O material genético encontrado no ácido nucleico ordena a produção de proteínas que são indispensáveis para a execução de todas as funções vitais. DNA é o ácido nucleico capaz de se duplicar para deixar cópias exatas de si mesmos para seus descendentes. Todas as moléculas de DNA de todos os seres vivos funcionam exatamente da mesma maneira. Esse processo começou há milhares de milhões de anos, quando a primeira molécula de ácido nucleico se duplicou. Como começou a vida?
A Terra se formou junto com o resto dos planetas do nosso sistema solar há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Provavelmente, ela era apenas uma massa incandescente que foi se resfriando aos poucos. A jovem Terra tinha uma enorme quantidade de energia que se manifestava de diferentes maneiras. A atividade vulcânica era muito mais frequente do que é agora. Enormes massas de rochas incandescentes ocupavam extensas áreas e o calor interno fazia a temperatura na superfície da Terra muito mais quente do que ela é hoje. E além do calor que vinha dos vulcões, também havia luz ultravioleta, o calor do Sol, descargas elétricas sob a forma de raios e a radioatividade. Nossos estudos sobre os vulcões nos faz acreditar que o ar primitivo tinha uma quantidade muito alta de hidrogênio que se perdeu gradativamente, já que o hidrogênio escapou da atração da força da gravidade. Metano, amônia e vapor d'água também estavam presentes. Em 1924, um cientista soviético chamado Alexandre Oparin lançou sua teoria de que a vida na Terra poderia ter sido formada por esses componentes primitivos da atmosfera sob o efeito de enormes descargas elétricas. Os compostos orgânicos mais simples se formaram nos oceanos primitivos e forneceram um ambiente ideal para o desenvolvimento da vida. Em 1953, Stanley Miller, da Universidade de Chicago, com a ajuda de Harold Urey, reproduziu essa atmosfera primitiva, misturando em um laboratório metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Ele expôs esta mistura a descargas elétricas durante uma semana e descobriu que se formavam numerosas moléculas características dos organismos. Miller demonstrou que se os gases da atmosfera primitiva tivessem sido expostos a enormes quantidades de energia, eles teriam formado compostos orgânicos semelhantes àqueles encontrados nos seres vivos. De acordo com a teoria de Oparin, estes novos compostos orgânicos poderiam se combinar para formar cadeias químicas. Com o tempo, algumas das cadeias químicas produzidas se pareceriam com as atuais proteínas. Sem sombra de dúvida, outras moléculas antigas eram versões elementares dos ácidos nucleicos. Durante milhões de anos, tais substâncias químicas se formavam e eram destruídas pela poderosa radiação solar. Mas, com o passar do tempo, algumas dessas moléculas devem ter chegado a um nível tão alto de organização que conseguiram se duplicar. Essas moléculas, que muito provavelmente eram ácidos nucleicos, conseguiram incorporar proteínas na sua estrutura durante o processo de evolução. Junto com a membrana que lhes permitiu uma certa independência, as proteínas e os ácidos nucleicos formaram as primeiras unidades vivas. Os primeiros organismos. Os primeiros organismos vivos alimentavam-se de substâncias encontradas nos oceanos primitivos. Seus hábitos alimentares durante um período de milhões de anos reduziram-se à reserva de matéria orgânica existente nos mares primitivos. Dessa forma, tiveram sucesso aqueles organismos que dispunham de mecanismos para a produção de seus próprios nutrientes a partir de substâncias inorgânicas do meio, vários milhões de anos depois do aparecimento da primeira célula viva. As células primitivas provavelmente usaram energia solar para converter dióxido de carbono, água e sais minerais em alimento. Desta maneira, liberando oxigênio na atmosfera durante o processo. As primeiras plantas ou produtores primários, como também são conhecidas, apareceram há 2 bilhões de anos. O oxigênio liberado na atmosfera, graças ao processo de fotossíntese, oxidou as rochas da superfície de nosso planeta. O oxigênio continuou a se acumular na atmosfera
até formar a camada de ozônio, que impede a maior parte da letal radiação ultravioleta do Sol de atingir a Terra. Graças a essa proteção, a vida evoluiu para formas mais complexas, que eram capazes de usar água e minerais encontrados no solo. Milhares de anos foram necessários para os seres vivos adquirirem as formas que conhecemos hoje. Exatamente quando a vida começou e por que ela tomou um determinado aspecto e não outro, são perguntas que ainda não foram respondidas. Mas sabemos que a vida não existiria da maneira em que a conhecemos hoje, sem interferência contínua das plantas durante milhões de anos. Sumário. Todos os seres vivos, dos unicelulares até os seres humanos, se compõem dos mesmos elementos químicos. Oxigênio, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre se combinam para formar açúcar, gordura e proteína, dos quais são feitos todos os seres vivos. Esses organismos também podem produzir suas próprias proteínas devido à informação recebida de seu material genético. Esse material se encontra nos cromossomos no núcleo celular e tem a capacidade de se reproduzir. Dessa maneira, os códigos genéticos são passados de uma geração para outra. Estima-se que a Terra se formou há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Na Terra primitiva havia muita atividade vulcânica, violentas descargas elétricas, radiação ultravioleta vinda do Sol e radioatividade. Nos mares desse mundo hostil formaram-se as primeiras cadeias de proteínas e os primeiros ácidos nucleicos. Com o tempo, os ácidos nucleicos e as proteínas se juntaram, formando as primeiras células vivas que se alimentavam de compostos encontrados nos mares primitivos. Muitos milhões de anos depois, algumas células começaram a usar o processo de fotossíntese para fazer compostos orgânicos de substâncias inorgânicas. Esse processo liberou grandes quantidades de oxigênio na atmosfera e, ao longo dos anos, tornou possível a evolução da vida para outras formas no nosso planeta. Acredita-se que todo esse processo aconteceu graças ao processo de fotossíntese das plantas. DataVision, a enciclopédia eletrônica. Espero que você tenha achado essas informações interessantes. Fim da transmissão.